paz de Jesus seja derramada sobre vossas vidas. Boa tarde aos irmãos que assistem este novo canal, Casa Plataforma de Oração, criada com o propósito de propagar as boas novas, de compartilhar informações, trocar experiências e ensinamentos com todos que assistem este canal. Desejamos, através desta primeira comunicação, transmitir para os irmãos o amor, a luz, o carinho e o consolo de nosso Mestre Jesus, que habita em nós, irmãos na fé e irmãos de caminhada independente de religião. Porque assim como muitas outras casas, esta também é uma casa universalista. Que os irmãos possam se sentir acolhidos no amor fraternal de Cristo Jesus, em nossos corações e também nos corações dos irmãos que aqui frequentam e colocam-se dadivosamente como instrumento para com a espiritualidade na seara do Cristo. Os irmãos desta casa estão abertos também como casa universalista, além da prática da fraternidade, da caridade e com amor, receber os questionamentos e compartilhamentos de informações que proporcione o crescimento em conteúdo, ensinamentos, concorrente de pensamentos diversos que contribuem para a reforma íntima de todos. Com a continuidade da comunicação, traremos informação, conteúdo, a história da Casa Plataforma de Oração, com a apresentação dos membros que iniciaram este trabalho e a finalidade do canal. Acreditamos na reciprocidade dos membros desta casa com os irmãos que nos acompanharão nos vídeos, assim também como muitas outras casas que com certeza nossos mentores da Casa Plataforma de Oração que se colocaram à disposição para que este trabalho pudesse ser realizado. Fique com a paz de Jesus e que os mentores possam estar guiando vossos passos, que a espiritualidade possa estar presente em vossas vidas e assim os irmãos também possam ser bênçãos na vida de muitos e que as bênçãos de Jesus sejam derramadas sobre a vida de cada um que nos assiste. Fiquem na paz. Boa tarde, meus irmãos. Casa Plataforma de Oração. Meu nome é Sabrina, eu faço parte da casa, sou um dos membros, um dos que iniciaram a Casa Plataforma de Oração, que foi convidada a fazer parte da Casa Plataforma de Oração. Vou falar um pouquinho de mim, como foi dito na apresentação. Eu tenho a minha religião, que é evangélica. Eu fui batizada na religião evangélica, mais ou menos com, se eu não me engano, com 25 anos, de 24, 25 anos. Já tenho bastante tempo de caminhada, bastante tempo de espiritualidade trabalhada. Comigo foi um pouquinho assim diferente. Minha mediunidade, ela começou a ter vamos dizer assim, desenvolver mais pro lado do espiritismo. Eu devia estar já mais ou menos com uns 30 anos, ou 32, mais ou menos, né? Que foi bem engraçado isso, porque na nossa religião, né, na religião que eu fui batizada, evangélica, a gente não tem esse contato com os espíritos assim, dessa forma bem forte que o espiritismo tem. E eu passei a ter esse contato sem querer, né? Como diz o Chaves, sem querer querendo. E então isso me assustou um pouco, porque na nossa religião evangélica isso não acontece, né? Mas fui desenvolvendo isso, trabalhando aos poucos os mentores, né? Os espíritos, eles foram devagar e aos poucos trabalhando de uma forma bem sutil, até para que eu não sentisse tanto, não ficasse assim tão perdida. E isso foi muito importante para mim, a ajuda da minha irmã também,
que entendeu, soube entender, ela é evangélica de berço e ela procurou ajuda em outros lugares, com outras pessoas que entendiam, que sabiam, e foi muito importante esse suporte que eu tive, fez toda a diferença para que hoje eu pudesse estar com um lado espiritual mais alicerçado, né? A gente tem que estar alicerçando todos os dias, mas de uma forma mais firme. E também o meu namorado, que com o tempo nós nos conhecemos, ele depois vai falar um pouquinho dele também, me ajudou bastante, né? A partir do momento que nós nos conhecemos, é que se intensificou mais ainda essa questão da minha mediunidade, do meu lado espiritual. E desde então eu venho tendo experiências maravilhosas, experiências assim que estão acrescentando muito na minha vida, não só no pessoal, mas também assim no profissional, reforma íntima o tempo todo. Eu tenho que estar sempre me policiando, sempre procurando dar o meu melhor em tudo que eu faço, ouvindo sempre as instruções dos mentores, né? Até porque eles sabem, eles nos orientam naquilo que é melhor para nós. Então, assim, a minha história é um pouquinho, é mais ou menos essa, né? Estou resumindo para não ficar uma coisa muito extensa. E eu esperei muito tempo para fazer parte de um lugar em que eu me sentisse bem, porque mesmo gostando de ir à igreja, eu me senti um pouco perdida dentro da igreja, né, com relação, vamos dizer assim, a regras, com relação à doutrina. Então eu não me encaixava ali dentro, mas continuei indo mesmo assim, e trabalhei durante o tempo lado espiritual dentro de casa, né, buscando, jamais deixando de buscar a Deus, jamais deixando de buscar a Jesus, né, procurando sempre estar alimentando a minha mente como na minha religião, né, evangélica, eu costumo dizer, com as coisas lá de cima. E como Chico Xavier também dizia, orientava, né? Então, assim, isso me ajudou bastante, tá? Isso me ajudou muito. E a Casa Plataforma de Oração tem me ajudado ainda mais por ser universalista, por compreender, os mentores compreenderem a necessidade de cada um aqui nessa trajetória, nessa caminhada, né, terrena com relação ao espiritual, o que cada um veio fazer, o que cada um precisa realizar no decorrer da sua caminhada. Tem acrescentado muito na minha vida, cada vez mais. Eu só tenho que agradecer aos mentores pela Casa Plataforma de Oração, e eu espero também que, assim como na minha vida, possa ser acrescentada na vida de vocês também. Assim como acrescentou muito na minha vida e está acrescentando na minha vida como um todo, a Casa Plataforma de Oração, ela possa estar acrescentando na vida de vocês também. Que vocês sejam bem-vindos, né? Estamos aqui com muito amor, com muito carinho para compartilhar as nossas experiências, receber também, estamos abertos às experiências que os irmãos tenham para compartilhar conosco. E isso, meus irmãos, é um resumo da minha trajetória. Fiquem na paz. Olá, pessoal, meu nome é Pedro Augusto, eu sou também um dos membros da Plataforma de Oração e estou aqui para fazer a minha apresentação, para que os irmãos possam conhecer um pouco mais sobre mim. Desde muito pequeno sempre tive a mediunidade muito aflorada e não entendia o porquê que eu tinha. Era um pouco incompreendido, mas ia levando. Também tinha muitos desdobramentos conscientes, com visão, com clarividência extrafísica, com consciência também. E fui levando a vida normalmente, escola, faculdade, amigos, mas sem saber o porquê que eu tinha
aquela mediunidade muito aflorada. Ia levando a vida. Levei uma vida normal. Na fase de juventude, adolescência para adulto, aquela vida normal de noitada, bebida, ficar com muitas garotas, viagens, carnaval. Levei essa vida assim, estudando, claro, trabalhando, mas na curtição. Uma vida normal, como qualquer jovem. Às vezes eu fazia umas orações e conversava com Deus e perguntava o porquê que eu tinha todos aqueles dons espirituais e por que eu tinha aquelas experiências com os espíritos de estirpes diferentes, vamos dizer assim, bem diferentes. E aqueles desdobramentos levados para aqueles lugares, para vários tipos de lugares diferentes. E eu me perguntava e nunca vinha a resposta. Já cheguei até a ir para algumas casas só para perguntar e ninguém me dava resposta. Até que eu conheci a Sabrina, que eu sou namorado da Sabrina, que se apresentou. Eu conheci a Sabrina e vieram as respostas. Eu estou com 38 anos de idade, eu tinha 35 anos quando eu conheci a Sabrina. E foi nesse momento que os espíritos conversaram comigo. E eu fui chamado para este trabalho. E eu resolvi aceitar, até pela... Eu sempre tive um pouco de expansão de consciência, mesmo sem ter frequentado religião nenhuma. Sempre tive uma visão bem ampla com relação ao infinito, com relação ao universo, com relação aos espíritos. Nunca consegui me filiar ou entrar em alguma religião. Nunca consegui religião, porque eu achava alguns dogmas, algumas regras, doutrinas não me agradavam muito. Não porque eu não quisesse fazer a reforma íntima, não é isso, é porque eu achava que havia muitos dogmas e me incomodava. Então eu acabava não ficando em religião nenhuma, mas não deixava, respeitava, sempre respeitei todas as religiões. Acho legal, gosto. Já fui em igrejas evangélicas, igreja católica, em centro espírita, umbandista. Sempre, de vez em quando eu ia, quando me chamavam, e sempre respeitei. Mas nunca entrei em religião nenhuma. Então, quando eu conheci a Sabrina, há 3 anos atrás, mais ou menos, os espíritos vieram falar comigo através dela, usaram ela como canal. E tivemos longas conversas e eles me explicaram tudo. E aí vieram todas as respostas. E eu resolvi aceitar. E aí eu passei por todo um processo de reforma íntima, abandonando algumas práticas antigas, né? Porque eu acho que se você está num trabalho espiritual sério, nós devemos abandonar certas práticas. Esse é o meu pensamento. Eu quis abandonar certas práticas, como bebida alcoólica, muitas mulheres, até porque eu ainda não estava namorando com ela quando isso aconteceu, eu estava ficando com ela, foi bem no início. Mas resolvi parar com tudo isso e fazer uma reforma íntima profunda. E aí nós começamos aqui o trabalho espiritual, que já tem 3 anos, e agora recebemos a direção para gravar os vídeos e fazer um canal onde acontecerão muitas coisas, que vai acontecendo no decorrer do tempo. E estamos nesse primeiro vídeo de apresentação. Espero que todos gostem. Eu não tenho religião, aqui é uma casa universalista, mas nós
não discriminamos ninguém, pode vir qualquer pessoa de qualquer religião, até porque os membros da casa são de religiões diferentes. Aqui temos espíritas, temos umbandistas, temos evangélicos, como a Sabrina é evangélica, a irmã dela é evangélica, e temos também pessoas sem religião, como eu. Então sejam todos bem-vindos, que todos possam ser muito abençoados por Deus. E é isso. Muito obrigado. Fiquem na paz. Bom, irmãos, meu nome é Sônia, sou irmã da Sabrina. Vamos colocar assim, uma irmã-mãe, porque criei Sabrina desde que nasceu. Minha mãe faleceu, ela era bem pequena, eu criei ela como filha. E ela, assim, como eu fui criada na igreja, que eu sou evangélica, fui nascida e criada na igreja, a experiência que eu tive na minha infância, que foi marcante, foi uma vizinha que nós tínhamos, que era um bandista, e minha mãe tinha uma grande amizade com ela. E quando, todos os anos, um dia de Cosme e Damião, minha mãe preparava, arrumava a gente e mandava para o centro dela participar da festa. E isso a igreja não aceitava. Achava que que nós iríamos comer comidas que eram santificadas a ídolos, a santos, e a igreja evangélica não aceitava. E minha mãe respeitava essa senhora. E quando a minha mãe adoeceu e faleceu, essa senhora foi muito importante na vida da gente, porque ela ia cedo na minha casa, eu tinha que sair para trabalhar, ela ia cedo e alimentar meus irmãos para que eu pudesse trabalhar. E quando eu retornava, eu sabia que ela ia cedo lá, levava uma vitamina, alimentava todos, mandava para a escola. Isso para mim marcou muito a minha vida, porque eu dizia assim, não é possível, porque na minha religião a gente não foi ensinado que essa religião adorava demônios, e eu ficava assim, não tem alguma coisa a mais que não é explicado e que eu preciso de respostas. Como uma pessoa dessa, não é possível. E eu depois, com o tempo, eu comecei a me interessar, comecei a ler outros livros, comecei a buscar conhecimento que eu queria entender mais. E quando a minha irmã se decidiu batizar, que ela se batizou para seguir na igreja, depois ela foi, na minha religião, a gente diz que é batizada no Espírito Santo, ela teve batismo no Espírito Santo e começou a desenvolver os dons espirituais. E foram dons que ela começou a incorporar, começou a conversar com os mentores, os mentores vinham, palestravam com ela, e eu ficava preocupada, porque dentro da minha religião não seria compreendido essa mediunidade dela. E eu procurava protegê-la, preocupada com a repercussão. E era uma coisa assim que eu não queria que ela sofresse uma discriminação, eu não queria que ela fosse maltratada, e eu fui procurar ajuda para entender o que estava acontecendo com ela e ajudá-la, porque eu sempre lembrei dessa senhora e a importância que ela teve na minha vida. E eu fui atrás procurar esse conhecimento. Até que encontrei pessoas que me ajudaram, me orientaram, e eu iniciei esse trabalho junto com essas pessoas. Começamos esse trabalho da plataforma de oração, e depois veio o Pedro. No início era eu, a Solange, a Sabrina, meu marido, meu filho às vezes participava, depois veio o Pedro, e foi assim, foi aumentando. As pessoas vinham e eram convidadas para a espiritualidade a participar do trabalho, que é um trabalho que a direção é espiritual, é um trabalho universalista, em que os irmãos vão encontrar várias pessoas aqui de religiões diferentes, e todos unidos em prol do nosso crescimento espiritual, em prol da ajuda aos irmãos, que acredito que assim como eu enfrentei essa dificuldade, minha irmã enfrentou a dificuldade, assim como eu tive uma mente aberta para procurar ajuda,
para ajudá-la e ela poder desenvolver melhor, acredito que muitos irmãos têm a mesma dificuldade, porque hoje eu vejo a importância do conhecimento de outras religiões. Eu fui estudar outras religiões, eu fui fazer a faculdade de teologia, me aprofundei no estudo de outras religiões, porque eu acreditava que havia algo mais, algo além, e que a doutrina nos limitava. Eu via assim que a doutrina da minha religião era limitante. Eu precisava ir além porque o que eu estava vivendo, eu precisava de conteúdo e fui buscar. Então, eu acredito que, assim como eu, muitos devem ter a mesma problemática. Então, eu deixo aqui a minha experiência para os irmãos e que a paz do Senhor reine no coração de todos. Que Jesus abençoe. Amém. Eu estou acompanhando esse povo aqui. Aqui tem tudo. Tem católico, protestante, espírita. Então, quando o garoto, década de 50, você imagina, década de 50, 1950, aí meus pais, eles não tinham religião propriamente, não, mas eles eram meio espíritas. Aí assinavam uma revista, O Reformador, nunca mais esqueci, O Reformador, era uma revistinha mensal. E eu folheava aquilo, achava muito interessante. Depois eu descobri que eles tinham uns livros lá, tal de livro dos espíritas, livro dos médios, e negócio que esses evangélicos também têm, Evangelho segundo o Espiritismo, uma coisa assim. Aí eu também folheava aqueles livros, mas nunca me dediquei, não. Agora, eu tenho que explicar por que eu sou materialista. Porque você sabe, nós vivemos num mundo materialista, ao menos eu vivo num mundo materialista, materializado. Então, tudo depende dos nossos 5 sentidos. Então, até o ar que está aqui envolvendo, tem ar aqui para burro. Mas olha, eu não sinto esse ar. Eu sei que tem, mas não sinto. Porque os 5 sentidos não me dizem que tem esse ar. Se não tivesse, eu também não saberia, porque eu fui estudar, eu fui para a escola, tudo. Aí, então eu sei que tem ar. Mas, na época em que eu estudei, o universo era um vácuo, era um vazio. Hoje, pelo que eu tenho lido e conseguido por informações, é que, na realidade, o universo é um cheio, mas com uma matéria que não é essa que nós conhecemos. Então, eu aceito perfeitamente que existe essa matéria que nós não conhecemos aqui. Mas é formidável, é fantástico, porque, você vê, é uma matéria que a ciência hoje já começa a descortinar. E tem tal de quark, e bóson de Higgs, neutrinos. E olha, é um negócio sério, até uma tal de... olha, é fantástico. É uma matéria que nós não sentimos nos nossos 5 sentidos. Então, aceitando essa matéria. E depois de que eu vi tanta experiência com espíritos e coisas assim, eu passei a acreditar que os espíritos são feitos de alguma coisa. E eu acredito que eles são feitos dessa matéria que nós ainda não conhecemos bem, mas parece que um dia vamos conhecer. Eu me chamo Adil. Adil, não confunda. Adil. A-D-Y-L. Agora estão me fazendo sinal aqui para encerrar, que eu tinha uma porção de besteira para falar, mas já que é hora de encerrar, eu estou encerrando. Boa noite, fiquem com Deus e fiquem na paz do Senhor. Oi, tudo bem? Irmãos e irmãs, meu nome é Fernanda. Eu sou uma
das médiuns da plataforma de oração. E tô vindo aqui me apresentar. Então, eu levo e levei uma vida normal, e tô levando ainda, né? Tudo normal. Então, escola, nunca, e assim, diferente de alguns irmãos que trabalham comigo, eu nunca tive intuições, nem nada do tipo. Assim, até poderia parecer, mas não era e eu não conseguia discernir como fosse. Aí, aos pouquinhos, eu fui me inteirando e me interessando sobre espiritualidade, né? Assim, na adolescência, eu comecei a me interessar em relação ao esoterismo, eu ia em centros de Kardec, com foco em Kardec, né? E assim vai. Estudei sobre budismo, também ia muito à igreja, né? Assim, não em missas especificamente, mas me interessava pela mensagem passada, pelo local especificamente, como templo, né? E fui levando, assim, sem seguir nada especificamente. Em relação à minha vida fora da parte espiritual, colégio normal, faculdade normal, amigos e uma vida, vamos dizer assim, bem mundana, bem normal, como bebida, saída, amigos, bares e até pouco tempo assim também. Aos poucos eu tô deixando esse tipo de vamos dizer assim, não é atitude, né, mas esse tipo de prática. Devagarzinho, tá sendo muito natural, até porque eu não consigo me forçar a fazer nada que eu não esteja totalmente feliz fazendo. Isso faz parte da minha personalidade. Então, tá sendo tudo muito natural, o trabalho aqui tá sendo natural, e agora eu vou explicar um pouquinho como eu vim parar aqui. Um dia eu tava num bar com amigos, como era bem natural, bem normal. Pra mim isso fazia parte do meu dia a dia. E uma pessoa que estava na mesa começou a falar coisas sobre a minha vida que só eu sabia. Isso me intrigou, até porque assim, eu já tinha costume em ir assim, pessoas que jogavam búzios, essas coisas. Nunca tinha ido especificamente a um centro de Umbanda. Tinha certo conhecimento básico em relação à espiritualidade, mas nada muito profundo, né? Nem de muito entendimento. Não que eu tenha agora, mas tinha menos. E aí falou muitas coisas sobre a minha vida e eu comecei a ir a um centro de Umbanda que eu gosto muito. E lá depois me disseram que eu estava sendo preparada para poder vir para cá. Então lá eu comecei a entender mais sobre espiritualidade e sobre como funciona, né, assim, a nossa vida, né? Porque no meu entendimento hoje, a espiritualidade não é uma religião, isso faz parte da nossa vida, isso é natural. Então a gente convive com isso no dia a dia, é normal, não tem nada além disso, não tem nada de diferente, não tem nada de oculto, isso faz parte da nossa vida. Então até eu conseguir entender, e isso demorou um pouquinho, aí eu comecei a sentir coisas, né, nesse centro de Umbanda, na gira, e aí eu falei, mas eu não sou médium, não sinto nada, porque eu tô sentindo essas coisas, então pra mim foi estranho, ao mesmo tempo que foi uma novidade, ao mesmo tempo que eu senti medo também, pensei em sair, porque era uma coisa que não estava, eu não imaginava. Eu só estava procurando mais conhecimento e respostas para os meus questionamentos, né? E assim foi, né? Comecei a ter contato com incorporação nessa época e ter mais entendimento sobre reforma íntima, sobre mudanças, né, que reforma íntima depois acredito que nós vamos falar bastante aqui no canal sobre isso e entrar mais nesse assunto, né?
E foi tudo natural, sem eu ter que me forçar, porque eu nunca segui uma religião, vamos dizer assim, exatamente porque eu não conseguia me imaginar forçada em uma situação, né? Tendo que ter responsabilidades além do que eu gostaria. E quando você vê que você pode seguir as responsabilidades de forma natural e com amor, é muito legal. Então é isso aí. A partir de então, eu recebi o convite de um dos meus mentores para trabalhar na plataforma. E aí os meus questionamentos começaram a ser sanados de forma natural. As minhas vontades mundanas foram diminuindo, como estão diminuindo de forma natural. Eu sei que assim, isso não é rápido, e até porque não é sanado completamente, porque como a gente está aqui, né, na situação de encarnado nesse momento, realmente a gente tem que conviver com esse tipo de coisa, mas se a gente puder ter consciência em relação a isso e ir mudando, é muito legal. Então é isso, gente. Muito obrigada, irmãos, irmãs, amigos. Espero que tenhamos espero não, com certeza vamos ter uma trajetória muito legal juntos. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Alan, sou um dos membros da Casa Plataforma de Oração. Vim para me apresentar e falar um pouquinho sobre mim, né? Então, eu não tenho uma religião específica, eu nunca tive. Desde pequeno eu tenho alguns contatos com espíritos, assim, com espiritualidade. Alguns fenômenos acontecem comigo, eu não entendia muito bem, não sabia explicar, mas nunca tive também a curiosidade de saber, de conseguir entender. Então, levei uma vida normal, fui levando até hoje. Passei, assim, na minha adolescência, passei por conhecer algumas religiões. Um tempo eu fiquei numa igreja evangélica, mas não me adaptei. Aí saí, dali conheci um centro kardecista, passei um tempinho também, mas não me adaptei também com a doutrina. E fui levando normal e tentando melhorar da minha forma, assim, né? Que eu acho certa, necessário para a vida, né? Numa comunidade, né? Daí, com o passar desse tempo, quando eu conheci e sempre assim, sempre fiz meus questionamentos internos e ficava com sempre aquele vazio, assim, faltando uma resposta. Nunca tive. Talvez seja por isso que eu não consegui seguir exatamente uma religião ali, né, no decorrer da minha caminhada. Daí, quando eu conheci a Casa Plataforma de Oração, né, que não me pegava nenhuma doutrina, assim, nenhum dogma, nenhuma coisa a seguir, né, uma coisa muito natural. Fui convidado perante a espiritualidade, me convidando para fazer parte dessa casa. Aí eu conheci a reforma íntima a fundo, né, começando a praticar, entender até então, porque uma coisa é você saber o que é, né? Outra coisa é você praticar a reforma e começar a mudar. A mudança começa em você mesmo, né? E esses questionamentos começaram a ficar menores, né? Começaram a me consolar, as respostas comigo mesmo, através de estudo e tal, da próprio diálogo entre os membros da plataforma, o trabalho em si. E daí eu aceitei esse convite e estou muito feliz aqui, estou muito... Esse questionamento, esse vazio que muitas vezes esteve comigo nessa caminhada, está se preenchendo
E então, assim, a importância, eu acho, do trabalho de uma casa universalista, né? Que não te leva a nenhuma doutrina ali rigorosa, nenhum dogma. As coisas acontecem naturalmente. O conhecimento vem naturalmente, sempre confiando nos mentores da casa, nos nossos mentores pessoais, né? E com entendimento, com estudo, com um trabalho sério, é que a gente vai conseguindo essa melhora interna, né? que é a base de tudo. E esses questionamentos vêm se sanando até então para dar continuidade na nossa vida, né? A espiritualidade em si, eu conhecendo um pouquinho mais, assim, com essa vontade de conhecer um pouco, mais a fundo, me deu mais forças, assim, até para seguir nos problemas da vida, né? No cotidiano, de uma vida normal, como uma pessoa normal leva. Então, esse trabalho é um trabalho muito especial para mim, e eu espero dar continuidade e estar sempre somando e podendo me ajudar e ajudar a todos durante essa caminhada por mais essa vida. Muito obrigado, fiquem na paz. Olá, meu nome é Solange Veloso e eu sou membro da plataforma de oração desde o início. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha história espiritual, sobre a história da minha busca espiritual. Na infância, eu fui levada pelos meus pais à Igreja Católica, frequentei catecismo, fiz primeira comunhão, mas cheguei a frequentar o grupo jovem na época de adolescência, mas não me identifiquei muito e acabei deixando de frequentar, né? Um pouquinho mais tarde, depois dos meus 25, perto de 25, 30 anos de idade, eu conheci uma pessoa, ou eu passei, vamos dizer, a me interessar mais, a observar uma pessoa que era espírita, especificamente. E me interessei por saber qual era a busca espiritual dela, e por causa dessa pessoa, eu fui buscar uma casa espírita. Espírita, naquele formato onde se tem reuniões espíritas, né, palestras e depois um passe. Frequentei essa casa durante um tempo, aprendi bastante lá com as palestras e tudo. E depois fiquei um pouquinho na parte de leitura, de uma forma mais informal, leitura sobre a doutrina de Allan Kardec. Me identifiquei muito com a doutrina de Allan Kardec e sou muito identificada com Allan Kardec até hoje. Me responde as minhas perguntas, eu gosto muito da doutrina. Depois disso, apareceu, né, na minha vida, cruzou meu caminho, uma casa espírita que começou numa residência com reuniões pequenas, parecida com a plataforma. E depois, nessa casa, eu comecei a participar das reuniões na residência, e depois se mudaram, a casa foi mudada para um outro lugar maior, com mais condições, e lá, depois de um tempo, foram feitos atendimentos a pessoas, tinha fila na porta, né? As pessoas iam para ser atendidas, nós fazíamos lá um passe inicial, um atendimento espiritual, e depois, para quem precisasse, tinha emanação medicinal. Essa casa ela ficou até em vias de ser registrada na federação. Eu ia até ajudar na parte de papelada, mas acabou não acontecendo. Bem, nessa casa foi que eu incorporei pela primeira vez, com a ajuda de uma entidade que trabalhava incorporada, e nós tínhamos ali uma mesa branca, uma mesa com toalha branca, e as pessoas ficavam ao redor dessa mesa. Então, nessa casa, eu conheci um trabalho com entidades que falavam sobre Exu, Herê, mas que trabalhavam com a mesa.
Bem, me identifiquei bastante. Ali nós fomos meio para ajudar muitas pessoas, para que Deus pudesse ajudar muitas pessoas, né? E foi ali que começou o meu processo de incorporação. E ali eu já, em alguns momentos, ocasionalmente, incorporava espíritos perdidos, espíritos sem luz, espíritos que precisavam de ajuda. E algum irmão da casa conversava com esse espírito através de mim, né, incorporado para a doutrinação. Desde então, eu tenho trabalhado, usado a minha mediunidade dessa forma, né, para dar passagem, para dar espaço, para dar lugar a um espírito que precisa ser ensinado, ser doutrinado, precisa conversar, precisa ser ouvido, precisa ser instruído, né? E, bom, depois disso, essa casa fechou e eu fiquei durante um bom tempo só fazendo culto no lar. E nesse tempo eu lia muito a doutrina de Allan Kardec. Na verdade, eu fiz um estudo aí mais sistematizado. Todos os domingos, por 1 hora à noite, eu estudei durante... não tenho certeza, mais de 5 anos, menos de 10 anos. E nesse período eu li a doutrina toda, todos os 5 livros, 3 vezes. Chegava no último, eu voltava para o primeiro. E quantas vezes eu ler, para mim, terá coisas novas e serão livros, entre aspas, livros novos, né? Então foi um período muito bom para mim. Por saber disso, desse meu interesse pela doutrina de Allan Kardec, uma amiga, né? Na verdade somos família por afinidade, né? Temos um laço familiar por afinidade, não de sangue, né? Ela me pediu ajuda e hoje também ela é membro da plataforma, Sabrina. Ela estava no início ouvindo e tendo contatos espirituais que ela não conseguia explicar. E ela me pediu explicação sobre algumas coisas, coisa muito pequena, porque eu acho que ela recebia mais explicações mesmo do mundo espiritual do que de mim, né? Sempre foi, mas foi como, acho que isso foi para que eu fosse chamada para me juntar ao grupo, né? E dali, foi desse momento que as reuniões começaram, e aí a gente, aos sábados à tarde, começou ocasionalmente, nós nos reunimos e depois nós passamos a nos reunir de forma sistemática aos sábados, e aí aos poucos, um dia aqui, outro ali, uma incorporação, uma doutrinação, né? E hoje nós trabalhamos dessa forma, como meus companheiros aí do grupo todo mundo já explicou, já falou, né, da sua visão. Nós trabalhamos com ajuda a espíritos necessitados, espíritos que precisam de informação, de luz, de ajuda, de acolhimento, de amor, de instrução, né? Quanto a mim, pessoalmente, como eu gostaria muito de falar como a plataforma agiu na minha vida. Não que eu tenha procurado por isso, mas é muito notório que isso aconteceu, né? Eu sempre fui uma pessoa que senti muito um desequilíbrio energético, uma fraqueza, vamos dizer assim, um enfraquecimento, talvez por pensamentos negativos, talvez por medos, por receios da vida. E, enfim, nesse aspecto, com as mensagens que a gente ouve na plataforma, pelas canalizações, isso tudo nos fortalece muito. Ouvir isso, as informações, mas também tem um fortalecimento para que a gente possa fazer o trabalho. Eu sinto um fortalecimento extra, né? Então, o que eu sinto é que a plataforma nos ajuda, nos fortalece para que nós possamos fazer o trabalho, e esse fortalecimento nós usamos também para a nossa vida. Então, em que sentido? No sentido de enfrentar as adversidades, em sentido de aceitar as dificuldades, sentido de cair e levantar de novo, de ter força mesmo para manter a vida de forma positiva, de ter gratidão. A gratidão ajuda muito a gente a continuar.
o conhecimento dos motivos, né, das nossas missões, de por que nós passamos por certas coisas, né? Isso tudo nos fortalece. Então, é muito notório para mim esse fortalecimento, e eu percebo também que ao longo da vida as dificuldades aumentam e a facilidade para enfrentá-las também aumenta, né? Ou seja, as possibilidades de enfrentar dificuldades maiores, aos poucos elas vêm, né? E eu acho que essa busca espiritual traz esse conforto, né? Vamos, digamos assim, essa felicidade, né? Então, eu espero que tenha esclarecido. Eu falei aquilo que foi mais importante para mim, para minha vida, como membro da plataforma. Muito obrigada e um abraço.